Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso aí. Hoje, vamos abordar uma questão que ecoa na mente humana desde o início dos tempos. Se Deus é bom, por que existe tanto mal no mundo? Uma pergunta que nos coloca frente a frente com a nossa própria fragilidade, com a nossa busca por sentido em meio ao caos. É algo que todos nós, em algum momento da vida, nos questionamos. Exatamente. E para nos guiar nessa reflexão, vamos nos aprofundar na obra Se Deus, por que o mal? De Norman Geisler. Não se trata de encontrar respostas fáceis ou definitivas, mas de explorar diferentes perspectivas sobre esse mistério que nos acompanha. É um convite para uma análise honesta, sem medo de encarar a complexidade do tema. E para tornar essa jornada ainda mais rica, queremos a sua participação. Deixe suas reflexões, dúvidas e até sugestões de leitura nos comentários. Curtir, compartilhar, ativar as notificações também ajuda o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas. Afinal, o Fé em Letras é um espaço de diálogo, de construção conjunta do conhecimento. Então, vamos mergulhar. Geisler, logo de início, nos apresenta três grandes perspectivas sobre o mal: o panteísmo, o ateísmo e o teísmo. Começando pelo panteísmo, que afirma que Deus é tudo, e tudo é Deus. Se Deus é bom, o mal seria apenas uma ilusão. É como se o mal fosse uma espécie de efeito especial da nossa percepção limitada da realidade, uma miragem no deserto da nossa existência. Mas se o mal é só uma ilusão, por que ele dói tanto? Por que as tragédias, a injustiça e a violência nos afetam tão profundamente? Esse é o ponto fraco do panteísmo. Ele não consegue explicar a experiência real e contundente do sofrimento. Dizer que a dor é ilusória não a faz desaparecer. É como dizer que a fome é uma ilusão para quem está passando fome, né? A teoria não corresponde à realidade. Já o ateísmo, partindo da premissa de que o mal é real e inegável, conclui que, portanto, Deus não existe. Para os ateístas, a presença do mal no mundo seria evidência suficiente para descartar a existência de um Deus bom e todo-poderoso. Parece um argumento lógico. Se Deus é bom e poderoso, por que permite o mal? Se o mal existe, Deus não pode ser bom ou poderoso. Logo, Deus não existe. E é nesse ponto que entra um conceito fascinante explorado por C.S. Lewis, um dos grandes pensadores do século XX. Ele argumenta que a própria ideia de que algo é mal pressupõe a existência de um padrão de bem, uma referência absoluta para podermos julgar algo como errado. Ou seja, para criticar Deus pela existência do mal, o ateu precisa de um conceito de justiça que só faz sentido se Deus existe. É como usar a gramática para dizer que a gramática não existe. Exatamente. E aí chegamos ao teísmo, que afirma a existência tanto de Deus quanto do mal. É a visão que reconhece o paradoxo, a dificuldade de conciliar a bondade e o poder de Deus com a realidade brutal do mal no mundo. É o dilema que nos coloca de joelhos. Se Deus é todo-poderoso, por que não impede o mal? Se ele é bom, por que permite que o sofrimento exista? Questões que nos desafiam a ir além das respostas fáceis, a mergulhar na profundidade do mistério da existência. E Geisler nos conduz para esse mergulho, começando pela própria definição de mal. Ele propõe que o mal não é uma coisa em si, mas sim a privação, a ausência ou a corrupção do bem. Uma ideia que inicialmente pode parecer abstrata, mas que Geisler ilustra com maestria através de analogias poderosas. Imagine, por exemplo, um tecido lindo, feito com fios de seda pura. De repente, surgem buracos, rasgos que desfiguram o tecido. Esses buracos, esses rasgos são o mal. Mas eles não existem por si só, né? Eles são a ausência dos fios, da trama original do tecido. O mal, portanto, não é a presença de algo ruim, mas a falta de algo bom. Exatamente. Pense também numa maçã perfeita, vermelha, suculenta. Agora imagine essa maçã apodrecendo. O que vemos é o processo de decomposição, a deterioração daquilo que era bom e perfeito. E essa deterioração, essa corrupção é um mal. Ele se manifesta como a ausência da saúde, da integridade e da beleza original. É como a escuridão. Ela não é uma entidade, uma coisa em si. A escuridão é a ausência de luz. Faz sentido. Mas isso não significa que o mal seja menos real ou que seus efeitos não sejam devastadores, né? Cegueira, por exemplo, é a privação da visão. Essa privação tem consequências reais e dolorosas. Com certeza. A ausência de um bem, seja físico, moral ou espiritual, deixa marcas profundas em nós e no mundo. E Geisler também aborda a questão de Satanás, essa figura que personifica o mal. Mas será que ele é a encarnação do mal absoluto? Com Geisler argumenta que não. Mesmo Satanás, apesar de sua total corrupção moral, ainda possui resquícios do bem que lhe foram concedidos por Deus na criação. Ele ainda possui inteligência, vontade, poder. Mas todas essas características foram distorcidas, pervertidas para fins malignos. É como um espelho quebrado. Os pedaços ainda refletem a luz, mas de forma distorcida, fragmentada. Uma boa analogia. E essa distorção, essa perversão do bem é a essência do mal, mas nos leva à pergunta crucial: como o mal se originou? Se Deus criou tudo e o mal não é uma coisa em si, de onde ele surgiu? Boa pergunta. Para responder essa pergunta,
Geisler nos leva a um dos pontos mais importantes de sua obra, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas, é a chave para entendermos a origem do mal. Deus nos criou livres para amar, para escolher o bem. Mas essa liberdade o implica na possibilidade de rejeitar o bem, de escolher o mal. E a Bíblia nos apresenta a história da queda, tanto dos anjos quanto dos humanos, como um momento em que essa liberdade foi usada para se rebelar contra Deus. Em Ezequiel capítulo 28, temos uma descrição poderosa da queda de Lúcifer, um anjo de grande beleza e inteligência corrompido pelo orgulho. É a imagem daquilo que era perfeito se tornando corrompido, da luz se transformando em trevas. A queda representa a escolha deliberada pelo mal, a rejeição da vontade de Deus em favor do egoísmo e da busca pelo poder. Mas se Deus sabia que isso ia acontecer, por que não interveio? Por que permitiu a queda e a entrada do mal no mundo? E é nesse ponto que chegamos ao coração do problema do mal. A persistência do sofrimento. Porque Deus, sendo bom e todo-poderoso, não impede as tragédias, as injustiças, a dor que nos cerca. Essa é a pergunta que nos atravessa a alma, principalmente quando nos deparamos com o sofrimento inocente, com a dor que parece não ter sentido. E a obra de Geisler nos convida a questionar as nossas próprias concepções sobre Deus e o seu poder. Será que a nossa ideia de onipotência divina não está distorcida? Muitas vezes a gente pensa que Deus pode fazer qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Mas será que isso é realmente possível? Será que existem limites mesmo para um ser infinito? E tipo de limites? Limites lógicos e morais, Deus não pode agir contra a sua própria natureza. Ele não pode, por exemplo, criar um mundo onde exista livre-arbítrio sem a possibilidade do mal. Seria uma contradição? Entendi. Seria como tentar criar um círculo quadrado, né? Logicamente impossível. Mas e os limites morais? Deus é a fonte de toda bondade e de toda justiça. Ele não pode agir de forma cruel, injusta ou arbitrária mesmo, que isso significasse eliminar todo o sofrimento do mundo. Então, eliminar o mal completamente significaria destruir a liberdade que nos torna humanos a capacidade de amar, de escolher, de construir o nosso próprio caminho. Exatamente. E essa liberdade, com todos os seus riscos e belezas, é o que torna o nosso mundo moralmente superior a um mundo sem livre-arbítrio, onde seríamos apenas marionetes nas mãos de Deus. Mas isso nos leva a outra pergunta. Será que este é o melhor dos mundos possíveis? Com tanta dor, sofrimento e injustiça, é difícil acreditar nisso. Geisler também rejeita essa ideia citando Voltaire, que em seu livro Cândido satiriza a crença no mundo perfeito, mostrando a hipocrisia e a cegueira diante do sofrimento humano. Se este fosse o melhor dos mundos, por que tanto sofrimento aparentemente sem propósito? Por que Deus não intervém para aliviar a dor, para consolar os que choram, para impedir as tragédias? É a pergunta que ecoa em nossos corações quando a dor nos toca, quando a sombra do sofrimento paira sobre nós. E Geisler nos leva a questionar. Será que existe um propósito para o mal? Um sentido para a dor? É difícil, em meio ao sofrimento, enxergar um propósito maior. Mas Geisler argumenta que a nossa incapacidade de compreender não significa que esse propósito não exista. Como seres finitos, a nossa visão é limitada. Não temos a perspectiva completa da história, a visão panorâmica que só Deus possui. Então, mesmo quando não entendemos, podemos confiar que Deus tem um plano, um propósito mesmo em meio ao sofrimento. Essa é a essência da fé. Confiar em Deus mesmo quando não compreendemos seus caminhos. E a Bíblia nos apresenta inúmeros exemplos de como Deus pode usar o mal para o bem, transformando tragédias em oportunidade de crescimento, de aprendizado e de redenção. Como a história de José vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas que no final reconhece a mão de Deus guiando os acontecimentos. O que vocês planejaram para o mal, Deus o transformou em bem, ele diz aos seus irmãos. É verdade. A história de José nos mostra que mesmo nas situações mais dolorosas e injustas, Deus está no controle, trabalhando para o nosso bem e para a realização dos seus propósitos. Mas e quando a dor é tão grande que nos cega para qualquer possibilidade de sentido? Quando o sofrimento nos paralisa, nos afoga em dúvidas e desesperança? Mesmo nesses momentos, a gente pode se apegar à fé de que Deus está conosco, Kizou. Ele nos compreende, ele sofre conosco. E Geisler nos lembra que a dor muitas vezes serve como um alerta, um sinal de que algo está errado e precisa ser corrigido. É como a dor de dente que nos leva ao dentista ou a dor no peito que nos faz procurar um médico, né? O sofrimento pode nos despertar para a necessidade de mudança, de arrependimento, de busca por Deus. Exatamente. C.S. Lewis compara a dor a um megafone e a forma como Deus chama a atenção de um mundo surdo para a realidade espiritual. Ou seja, o sofrimento pode nos levar a questionar o sentido da vida, a buscar respostas além do material, a nos voltarmos para Deus. É isso. A Bíblia nos mostra que a dor, quando suportada com fé, pode produzir perseverança, caráter e esperança. Em Romanos capítulo 5, lemos: a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, o sofrimento, embora doloroso, pode ser um instrumento de transformação em nossas vidas, um caminho que nos conduz para mais perto de Deus.
Mas e se pudéssemos evitar o sofrimento? Se Deus tivesse criado o mundo sem a possibilidade do mal, Geisler explora essa hipótese em seu livro, analisando diferentes cenários de mundos melhores que o nosso. Ele examina, por exemplo, a possibilidade de um mundo sem criaturas livres. Um mundo onde as criaturas livres não pudessem pecar, um mundo onde todos escolhessem o bem, ou um mundo onde todos fossem salvos independentemente de suas escolhas. E o que ele conclui? Que nenhum desses mundos seria moralmente superior ao nosso, Super. A verdadeira liberdade, a capacidade de amar, de ter fé e de tomar decisões genuínas, implica na possibilidade de escolher o mal. E um mundo sem livre-arbítrio seria um mundo sem amor verdadeiro, sem compaixão, sem perdão. Seria um mundo de robôs programados para o bem, sem a capacidade de experimentar a plenitude da vida em Deus. É verdade. O risco do mal é o preço que pagamos pela liberdade que nos torna verdadeiramente humanos capazes de amar e ser amados. E Deus, em sua infinita sabedoria e amor, escolheu criar um mundo onde a liberdade e o amor pudessem florescer mesmo com o risco do mal e do sofrimento. Mas Geisler não se limita ao sofrimento causado pelas nossas escolhas. Ele também aborda a questão do sofrimento físico, aquele que não é causado diretamente por nós, mas por doenças, acidentes, catástrofes naturais. Ele argumenta que muito do sofrimento físico é consequência indireta do pecado, da queda, da ruptura da ordem natural causada pela desobediência humana. Em Romanos capítulo 8, Paulo afirma: a criação ficou sujeita à frustração, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da decadência para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme e sofre dores de parto até o presente momento. Ou seja, a natureza que foi criada perfeita por Deus sofre as consequências do pecado humano da mesma forma que nós. E Geisler também aponta a influência de seres espirituais malignos como Satanás e seus demônios na causa do sofrimento físico. Em Jó, a gente vê como Satanás, com a permissão de Deus, inflige sofrimento a Jó, testando sua fé e sua integridade. Mas Geisler também destaca como Deus, em sua soberania, pode usar o sofrimento físico para o bem, para fortalecer a fé, para nos ensinar a depender dele, para nos aproximar dele. E ele cita a história de Paulo, que sofreu perseguição, prisão, naufrágio, mas que, em meio a tudo isso, experimentou o poder da graça de Deus. Quando sou fraco, então sou forte, ele declarou. É a força que vem da fé da confiança em Deus mesmo em meio às provações mais difíceis. E Geisler também responde a um argumento de Albert Camus, que em seu livro A Peste, questiona a coerência do cristianismo diante do sofrimento físico. Camus questiona: se a peste é um castigo divino, o cristão se depara com um dilema. Se ele luta contra a peste, estaria lutando contra a vontade de Deus. Se ele se conforma com ela, estaria sendo desumano. O que Geisler responde a isso? Geisler argumenta que o cristão, ao lutar contra a peste, está agindo de acordo com a vontade de Deus, que é um Deus de amor e compaixão que deseja o bem-estar da humanidade. Mas como conciliar isso com a ideia de que a peste é um castigo divino? Geisler argumenta que a cura definitiva para a peste por sofrimento e para a morte está em Cristo, médico dos médicos. E essa cura é oferecida a todos que creem e se arrependem de seus pecados. Mas se Deus pode curar porque não cura todos, por que permite que o sofrimento continue? Por que não intervém milagrosamente para aliviar a dor do mundo? A intervenção constante de Deus para impedir o mal anularia nossa liberdade, impediria o nosso crescimento e nos privaria da oportunidade de aprender com as consequências de nossas escolhas. A cura definitiva por mal, para a dor e para a morte só será possível na consumação do reino de Deus, quando Cristo voltar em glória para reinar para sempre. Enquanto isso, a gente pode se apegar à esperança da vida eterna, da ressurreição dos mortos e da vitória final de Deus sobre o mal. E essa esperança nos sustenta em meio às provações, nos dá força para enfrentar os desafios e nos impulsiona a viver uma vida de amor e fidelidade a Deus. Mas, e falando em eternidade, chegamos a um dos temas mais desafiadores e controversos relacionados ao problema do mal, a doutrina do inferno. Um tema que para muitos é sinônimo de medo, de angústia, de incompreensão. Como conciliar a ideia de um Deus de amor com a existência de um lugar de sofrimento eterno? É a pergunta que nos assombra, que nos faz questionar a própria natureza de Deus e o seu plano para a humanidade. É um dilema que nos confronta com a vastidão da graça de Deus e, ao mesmo tempo, com a seriedade da responsabilidade humana. Geisler, ao abordar essa questão, apresenta duas perspectivas principais dentro do cristianismo: o inclusivismo e o exclusivismo. Vamos por partes. O que seria o inclusivismo? O inclusivismo defende que a salvação é possível mesmo para aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, desde que vivam de acordo com a luz que receberam, com a consciência moral que Deus implantou em cada coração humano. Seria como dizer que a bondade, a justiça, o amor ao próximo são valores universais que transcendem as fronteiras religiosas e culturais. Exatamente. E que aqueles que buscam sinceramente a verdade, que se esforçam para viver uma vida reta e justa mesmo sem conhecerem o Evangelho, podem alcançar a salvação.
Mas Geisler se identifica com a perspectiva exclusivista que afirma que a salvação só é possível por meio da fé em Cristo. E como conciliar isso com a ideia de um Deus justo que condena aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho? Geisler argumenta que Deus, em sua justiça, não condena ninguém injustamente. Ele afirma que todos os seres humanos, mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho, possuem uma revelação geral de Deus por meio da natureza e da consciência. Ou seja, a criação em sua beleza, ordem e complexidade aponta para a existência de um Criador inteligente e poderoso. Isso. E a consciência moral presente em todos os seres humanos nos indica a existência de um padrão de certo e errado, de bem e mal, que transcende as culturas e as convenções sociais. Em Romanos capítulo 1, Paulo afirma: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, a revelação geral de Deus por meio da criação e da consciência é suficiente para tornar os seres humanos responsáveis por seus atos e por sua rejeição a Deus mesmo sem terem ouvido o Evangelho. É isso. E Geisler também argumenta que Deus, em sua soberania e onisciência, tem meios de alcançar aqueles que o buscam, sinceramente mesmo em lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Ele cita exemplos de pessoas que tiveram encontros sobrenaturais com Deus por meio de sonhos, visões ou aparições angelicais que os levaram à fé em Cristo. E também de pessoas que, por meio de circunstâncias extraordinárias, tiveram acesso à Bíblia, ou a missionários que lhes pregaram o Evangelho. Ou seja, Deus, em sua infinita misericórdia, não está limitado às nossas formas de evangelização e pode usar meios diversos para alcançar aqueles que o buscam com sinceridade. Mas se a salvação depende de ouvir e crer no Evangelho, qual é a nossa responsabilidade como cristãos? É aí que entra a urgência da missão da proclamação do Evangelho a todas as nações, para que todos tenham a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação e de escolher a vida eterna. Geisler nos desafia a sermos missionários, a levar a luz de Cristo às trevas do mundo, a anunciar a boa nova da salvação a todos que ainda não a conhecem. Afinal, o destino eterno de cada pessoa depende de sua resposta ao Evangelho, e nós temos a responsabilidade de garantir que todos tenham a oportunidade de ouvir e de escolher. Em Mateus capítulo 28, Jesus nos dá a grande comissão. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que possamos levar essa comissão a sério com amor, compaixão e urgência, para que todos tenham a chance de conhecer o amor de Deus e de experimentar a vida eterna em Cristo. Mas antes de encerrarmos nosso mergulho, queria retomar um ponto que Geisler aborda no final do livro. Ele nos desafia a examinar a plausibilidade do ateísmo, a analisar os argumentos que sustentam a visão de um mundo sem Deus. É um convite para um exercício de honestidade intelectual, para que a nossa fé não seja baseada apenas na tradição, na emoção, mas também na razão, na análise crítica das evidências. E que tipo de evidências Geisler apresenta em favor da existência de Deus? Ele menciona, por exemplo, o argumento cosmológico que se baseia na origem do universo. O universo teve um início e tudo que tem um início precisa de uma causa. E essa causa, por sua vez, precisa ser eterna, não causada e poderosa o suficiente para criar o universo. Ou seja, a própria existência do universo aponta para a existência de um Criador. É isso. Ele também cita o argumento teleológico que se baseia na ordem, na complexidade e na finalidade do universo. A precisão das leis da física, a complexidade da vida e a interdependência dos ecossistemas apontam para um design inteligente, para um plano predefinido para a existência de um designer. Ou seja, o universo não é um mero acaso, mas uma obra de arte com propósito e inteligência por trás de sua criação. Exatamente. Geisler também menciona o argumento moral que a gente já abordou anteriormente e que se baseia na existência de um padrão objetivo de bem e mal. Se o bem e o mal são apenas construções sociais, por que a gente tem uma repulsa natural à injustiça, à crueldade, à violência? Por que buscamos a verdade, a bondade e a beleza? A nossa consciência moral aponta para a existência de um legislador moral, de uma fonte absoluta de valores de um Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. É verdade. E Geisler também apresenta evidências científicas da existência de Deus. Ele menciona a improbabilidade da vida ter surgido por acaso, a complexidade irredutível dos sistemas biológicos, a quantidade de informação presente no DNA. Ou seja, a ciência, em vez de refutar a existência de Deus, tem revelado cada vez mais a complexidade e a maravilha da criação, apontando para a necessidade de um criador inteligente. E ele cita cientistas renomados como o ex-ateu Anthony Flew,
que se convenceram da existência de Deus com base nas evidências científicas. É fascinante como a ciência e a fé, muitas vezes vistas como campos opostos, podem convergir para a mesma conclusão, a existência de um Criador. E qual é a conclusão de Geisler após apresentar todas essas evidências? Ele conclui que a fé em Deus não é um salto no escuro, mas uma crença racional e fundamentada que se harmoniza com a razão, com a experiência e com descobertas da ciência. E que o ateísmo, ao negar a existência de Deus, se depara com uma série de desafios e contradições tanto no campo da lógica quanto no da moral e da ciência. Ou seja, a fé em Deus não é apenas uma questão de escolha pessoal, mas uma resposta coerente e sensata à realidade que nos cerca. Que mergulho profundo! Exploramos a natureza do mal, a persistência do sofrimento, a doutrina do inferno, o destino daqueles que nunca ouviram falar de Cristo e as evidências da existência de Deus. É verdade. E, em meio a tantas perguntas e desafios, emerge a figura de Cristo, o Deus que se fez homem, que sofreu em nosso lugar, que venceu a morte e nos oferece a esperança da vida eterna. Que a nossa reflexão sobre o problema do mal nos conduza para mais perto de Deus, para uma fé mais profunda, para uma vida mais significativa. E você que nos acompanhou nesse mergulho, o que pensa sobre tudo isso? Deixe suas reflexões, suas dúvidas, suas experiências nos comentários. Isso. Continue nos acompanhando aqui no Fé em Letras para mais reflexões sobre a fé, a vida e a cultura. Um grande abraço e até a próxima.